Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast e podcast, hoje com uma empresa que é de nicho, né? Uma empresa que trabalha com produtos de valor agregado, de rótulos sofisticados aí para a indústria de vinho e tudo que orbita esse segmento, que é a Brasicolor. A gente tem o prazer de receber o Celiano Sangalli, que é diretor executivo, segunda geração. Tem muita coisa interessante para a gente falar hoje. Antes que me puxem a orelha, porque eu vira e mexe esqueço, não deixem de se inscrever aí no podcast, no canal. E vamos começar. Celiano, muito obrigado pela tua presença. Eu acho que vai ser muito divertido hoje o papo, bastante rico. Se você puder começar o papo hoje apresentando um pouco a Brasicolor, contando um pouco do histórico dela e do teu próprio papel aí na companhia hoje. Aí a gente começa com as perguntas. Beleza, tudo bom, Aislan? Muito obrigado aí pelo convite, né? Eu me senti assim bem feliz porque para nós é um reconhecimento, né? Participar, e eu acompanho muito os teus programas, tenho desde a primeira edição aí que você colocou, tem agregado muito, e então a ideia é tentar ajudar um pouco também, né? Legal. Aprender e a gente trocar uma ideia aí. Para quem não me conhece, né, eu sou Celiano Sensi. Hoje eu sou diretor, né, da Brasicolor. Eu sou formado em administração e marketing. Sou técnico também em automação e tenho pós em gestão. Né. A ideia é contar um pouco também, acho, da história, né, da Brasicolor aí, que tal, como começou. Então, a Brasicolor, ela é uma empresa que ela foi fundada em 87. Esse ano aqui, nós vamos estar comemorando 34 anos, né, de empresa. Começou lá atrás produzindo fitas de camisa, tag de roupas, aquelas etiquetas de pacote presente, que daí era o adesivo, né? Iniciou o primeiro contato que a gente teve com o adesivo. Mas nesse período aí, nesses 34 anos, a gente teve muitas mudanças de produto. Às vezes tinha algum problema no mercado, ou tinha crises, né, no Brasil, principalmente naquela época, imagina, com inflação, e foi momentos bem difíceis, né? Então, na sequência disso, a gente teve uma dificuldade ali, a gente viu que entrou as impressoras térmicas, começamos a fazer etiquetas de corte, né, etiqueta só corte, e já fomos daí para atender um pouco da indústria. E lá por 95, por aí, foi comprada a primeira Flexo modular. Então, mais ou menos nesse ano que a gente entrou na linha de rótulos, né? Só que era bem diferente. Naquela época eram rótulos mais para a linha alimentícia, né? Tu imagina que o diferencial do rótulo naquele momento era fazer um verniz UV. E isso a gente ia no cliente e vendia. Né? Como uma baita inovação, né? Diferencial, entendeu? Diferencial. Só que a gente sabe que a qualidade da Flex naqueles anos não era boa. Então, você falou que já comprou uma modular, de que máquina era? A primeira que a gente teve foi da antiga Ibirama. E assim, nessa época aí foi mais ou menos a época que eu estava entrando, então eu não participei da negociação, mas pelo que eu vi, assim, foi uma das primeiras que foram feitas. Né? E foi um aprendizado. Tu imagina a gente sair lá de etiqueta com aquelas máquinas de batida, né? E partir para Flexo, assim, né? Mas foi anos assim que a gente conseguiu entrar, a gente iniciou essa ideia, né, do rótulo ali, mas logo em seguida ou a gente crescia, né, a empresa daí começou a ficar maior, então a gente teve que começar a tomar algumas atitudes ali que desde então a gente se aproveita, né. Uma delas foi
Nesse momento aí foi dividida a empresa em 3 grandes pilares, né? Que até hoje a gente utiliza. Então foi dividido em produção, o comercial e o financeiro. E com uma pessoa responsável, né? Porque até então o meu pai, que era o fundador, ele fazia um pouco de tudo. Foi nesse momento aí que eu virei, naqueles anos lá, eu virei o gerente de produção. Então eu fiquei com a área de produção. E aí comecei a estudar, chamar fornecedor para me dar curso, porque na verdade eu não entendia, né, do produto. Participar de feiras, naqueles anos lá a gente ia, né, nas feiras em São Paulo, acho que era a FIEPAG, né, que tinha naqueles anos. Verdade. E, cara, era a chance que eu tinha de melhorar, de aprender, né. Logo em seguida, a gente começou a ter demanda aí das vinícolas, porque a gente está muito próximo, né? Então começou a aparecer esses rótulos de vinho e tal. E eu, mais ou menos na mesma época, eu tive a oportunidade também de ir nas feiras lá fora, né? Então, eu participei algumas vezes lá da feira lá em Bruxelas, que é do nosso segmento, né? Cara, quando eu cheguei lá, eu entendi, assim, que aquilo que eu procurava de produto, de material, de equipamento, já existia, entendeu? Óbvio que era bem difícil de acessar, de fazer um investimento, né? Tu imagina a empresa na estrutura que eu estou te contando ali, que não tinha praticamente nada, né? E tinha que dar um passo bem alto, né? Mas as coisas meio que aconteceram, né? Nesse momento aí. Então, eu vi assim que o mercado meio que chamou nós para fazer o investimento e nós também tivemos acesso, né? Então as duas coisas juntas foram bem importantes. Nessa época aí das vinícolas, eles estavam com rótulos sem adesivo. Tipo, né? Lambi-lambi. Isso aí. E aí a gente chegava fazendo migração para autoadesivo. Então nós fizemos projetos muito grandes, né? Projetos que até hoje ainda estão rodando. Os equipamentos, as rotuladeiras. Exato, foi uma época assim que a gente teve que, estudar muita coisa, aprender muita coisa, teve que ter muitos fornecedores envolvidos ali ajudando, né? Porque nós não tinha todo esse conhecimento. Mas a empresa é familiar, né? Então os fundadores foram meu pai e a minha mãe. O meu pai é contador, a minha mãe era professora. Os dois ainda trabalham, né, comigo ainda. Meu pai hoje é o presidente, né, o diretor, e a minha mãe, ela faz para nós a área de RH, contrato pessoal, treina, né, me ajuda demais. E tem eu e minha irmã hoje cuida da área do financeiro, né, e eu hoje como diretor, né, auxiliando esses 3 pilares aí que eu contei, mas nós aí já estamos vindo como uma transição já para a segunda geração. Mas todos estão trabalhando na empresa ainda. E na tua visão, essa questão da sucessão, na tua região, né, com a educação que tem o Rio Grande do Sul, gente mais conservadora, mais fechada, né? Você acha que talvez seja mais difícil essa questão da sucessão? Ou seja, seu pai cobra mais, é mais exigente, ou não, ele está tranquilo e toca do seu jeito e eu tô aqui só para dar o conselhinho quando necessário? Como é que é esse processo? A gente tenta trabalhar assim o mais profissional possível, né? Até porque senão eu entendo que a empresa familiar não tem futuro, né? Sem dúvida. Mas ele me ajuda demais ainda. Então, toda hora ele me cobra e diz, eu vi que passou uma nota aqui, o que é essa compra aí, entendeu? Ele ainda é muito... Um controller. Mas eu acredito que é o diferencial hoje da empresa, porque isso aí é
é cultura, né? A empresa Claro. chegou onde chegou, Por fazendo conta disso. Sabendo controlar gasto, né? Fazendo investimento na hora certa. Então, mas assim, não é fácil, né? Empresa familiar e principalmente dar sequência, sempre tem os desafios. Né? Você sabe, Celino, que cada conversa que a gente tem aqui tem uma tônica específica. Assim, eu tento trazer uma história, né? Por exemplo, a gente falou com a Vision Flex e a grande história da conversa da Vision Flex era exatamente uma transição de uma empresa que começou com etiqueta e migrou para Prime Label. No caso da Pracolar, uma empresa nacional que foi incorporada por uma multinacional gigantesca e que tem que entregar uma estratégia, entre aspas, global, mas num mercado que funciona diferente, né? No seu caso, eu vejo que uma das grandes diferenças, né, talvez que você possa trazer, aportar nessa conversa é o seguinte: a maioria dos convertedores que a gente conhece eu gosto de brincar, né? Eu sou meio boca suja, faz de pinico a bomba atômica. Então o cara faz, todo tipo de produto. Isso tudo tem prós e contras. Então o cara que faz todo tipo de produto, por um lado, quando um mercado vai mal, o outro é um hedge natural. Hoje o mercado de vinho não tá legal, mas o mercado de água sanitária tá bombando, né? Em contrapartida, efeito colateral é que o cara tem uma margem muitas vezes menor, porque o cara tem que ter mais estoque de produto, de matéria-prima, os setups são mais demorados, o cara tem mais perda. Eu vejo, e aí eu preciso que você me corrija se eu estou falando bobagem, que a Brasicolor é uma empresa bastante focada num segmento, né? Então eu não sei quanto por cento representa vinho e tudo que concerne a vinho, geleia, suco de uva, etc., mas vocês têm uma grande participação nesse setor, né? Isso permite uma margem melhor, ou seja, na tua percepção, é uma vantagem ser um cara de nicho? Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Foi uma decisão, né, que a gente tomou alguns anos atrás. Talvez o principal item assim que a gente levou em consideração é que na nossa área eu tinha que fazer muito investimento. Uhum. Então eu entendo assim que tu não consegue fazer investimento em tudo, né? Tu não consegue ser bom em tudo, fazer estoque de material de tudo, né? Então naturalmente esse mercado de etiquetas, por exemplo, que a gente veio dele, né? Uhum. Naturalmente a gente foi deixando de oferecer. Ainda faço hoje, mas assim, só produto muito especial, sabe? Uhum. Tem que ter uma construção nele, tem que ter, sei lá, tem que ser um lacre, né? Tem que ser alguma coisa diferente. Uhum. Porque eu criei toda uma estrutura para atender esse mercado de bebidas, né? Então a gente tem que ter inspeção, tem que ter ISO, tem que ter gerente, né? Tem que ter um vendedor com muita parte técnica, né? Para oferecer. Isso tem um custo. Então eu Uhum. não vou conseguir ir lá no cliente de etiqueta lá e ser competitivo, entendeu? Perfeito. Mas com certeza, principalmente pensando no atendimento do cliente, eu acredito que isso fez toda a diferença, né? A gente hoje está focado, sei lá, 80, 90% é bebida, né? Uhum. E desse percentual é tudo rótulo com acabamento, com valor agregado. Uhum. Então, uma coisa meio que levou a outra, assim, né? Foi meio que acontecendo, né? Celiane, e Hoje, você acredita que hoje a Brasicolor tem que participação de mercado nesse nicho, digamos assim? Vocês representam 50% do mercado, 60%? Você já fez essa conta? Você já investigou um pouco isso? olha, a gente não tem, eu não tenho assim um número atual, né, para te Uhum. passar, mas o que eu vejo é que a gente atua assim nos maiores clientes que tem da área, né? Isso eu não tenho dúvida. A gente tem essa porta aberta em todos eles. E, cara, para ter uma ideia, agora no último ano, por exemplo, a gente vendeu
as 5 marcas que mais vendem vinho no Brasil, a gente produziu. Uhum. Então, mas ali é um pouco difícil de precisar, assim, quanto que é a nossa participação, porque tem... tu pode estar avaliando o volume Claro. de metros quadrados, tu pode estar avaliando qual é o valor, né, do mercado. Então, esse número Sem assim, dúvida, são várias réguas, né? Várias réguas. exatamente. Não, Exatamente. eu diria, eu gostaria, talvez, assim, da régua do metro quadrado, né? Não sei, mano, não sei se vocês conseguem computar isso, assim, ó, o mercado Aqui no de vinho estado, no Brasil, tantos milhões de metros. aqui no estado a gente sabe que nós somos um dos maiores convertedores, né? Uhum. Mas como eu estou num produto que ele tem alto valor, então em metro quadrado é baixo. Não? O nosso consumo é Entendi, muito baixo. Né? entendi. Uhum. Até porque a gente usa materiais especiais, então a ideia é um pouco diferente, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente acabou se focando e hoje a empresa ela está 100% voltada, né, para atender esse mercado de bebida. Então, eu posso dizer assim que a atuação em clientes é quase que, sei lá, 80, 100%, porque nós estamos em praticamente todos. Claro, claro. E Às tem vezes, algum claro, outro polo? faz uma linha num, não é 100% em cada um, entendeu? Uhum. E você, ou seja, você domina ou divide, mas com a bocanha, uma grande fatia do polo, vamos dizer assim, vinicultor da tua região. Existe algum outro polo que está totalmente fora da região, sei lá, no Nordeste ou no Norte, que ali é uma outra pegada? Como eu te falei ali, que a gente tem umas marcas assim muito fortes, né? Aí é Na verdade, a gente nacional. tá a nível Brasil, mas na verdade, os grandes produtores, né? O grande volume Uhum. tá aqui na Serra. Mas tem produtor, hoje tem lá no Nordeste, tem produtor em São Paulo, né? Uhum. Legal. Quando a gente fala em bebida, não é só vinícola, né? Uhum. A nossa atuação, ela é um pouco mais ampla do que só vinho, né? Tem suco, tem Tem suco, espumante, tem os espumante, destilados, né? Que é muito forte. uhum. Cachaça, tem Cachaça. região. Isso aí. Uhum. Legal. Numa das últimas entrevistas que a gente fez com a Scholle, que faz bag in the box, para um mercado equivalente, né? E o Ademir, lá, o diretor da Scholle, ele falou que o vinho cresceu muito durante a pandemia, né? Eu até achei interessante esse negócio, depois fui pesquisar na internet e uma das explicações que eu encontrei, que eu achei até divertida, é que o vinho não é uma bebida que não precisa da algazarra social, da balada, etc. Você pode tomar em casa, tranquilo, sozinho, é mais intimista o negócio, então cresceu, porque está todo mundo em quarentena, lockdown. Procede isso? Ou seja, você sentiu um crescimento das vendas de rótulo de vinho durante o período da pandemia? Claro, o ano passado, né, foi um ano bem complexo. A gente começou o ano assim muito forte, né? E aí acho que deve estar fechando um ano, né, que deu Uhum. a parada mesmo. Uhum. Então naquele momento assim, eu vou ser sincero, eu achei assim que, sei lá, nós ia demorar uns 3 anos para recuperar né, o período. Mas assim, ó, sei lá, dentro de 30, 45 dias, a gente viu que teve uma reação mesmo no mercado das vinícolas. Né? Uhum. Eu acredito que é muito porque o importado, que é o grande concorrente, né, Parou. eu acho que ele parou de entrar, eles tiveram dificuldade de colocar produto, então abriu uma oportunidade mesmo para o mercado nacional, né, para as Uhum. bebidas nacionais, que nunca teve. Claro. Sempre foi dominado pelo importado. Então, com certeza, a gente teve um crescimento enorme o ano passado, né? Uhum. Nós acabamos nos últimos meses ali foi meses assim bem produtivos, Caóticos. bem caóticos, porque começou todo aquele problema de falta de matéria-prima e tinha que saber lidar com essa situação, né? Porque Uhum. por um lado a demanda estava altíssima,
às vezes com volumes que a gente não tinha, né? Não tinha material. Tanto é que faltou até garrafa, né? Faltou? Não teve garrafa suficiente para atender. Incrível. Então, tu imagina a diferença, né? Mas um ano assim é um ano complicado para nós, porque é muito alto e baixo, né? Estresse, né? Claro, tu para num dia, no outro dia tu tem que fazer o dobro, não é fácil. Mas eu posso dizer assim que o ano a gente conseguiu fechar dentro da meta ainda, mesmo tendo parado ali um mês, e com resultado positivo. Então, com certeza, o mercado ajudou, o mercado cresceu e ajudou demais, né? Não, sem dúvida. E na tua... Hoje, assim, eu entendo que você tem os dois ativos, né? Você tem o sistema Flexo e digital, né? Imagino que seja modular, nacional e importada, e a digital da HP, né? O mercado, hoje, o perfil dos clientes, ele é mais mandatário de rótulos em digital ou é mais mandatário de Flexo ou é metso a metso ali, tem de tudo? Nós, na verdade, a gente vem da Flexo, né? Eu te comentei. Eu acompanhei a digital desde 2002, para gente ter uma ideia. Lá no início, lá a gente ia nas feiras e o pessoal incentivava nós a levar um arquivo e aí tu via o rótulo saindo na hora, né? Era um negócio, imagina, 20 anos atrás, né? Mas eu demorei, eu vou ser sincero, assim, que eu demorei uns 10 anos para resolver, assim, de fazer um investimento na digital. Porque eu tinha muita dúvida se a digital ia conseguir fornecer nesse mercado de vinhos. Porque nós estávamos acostumados a rodar cor especial, Pantone. Claro. Então, foi uma aposta, né, que a gente fez. Hoje a gente está com digital há 10 anos já, né? Eu já passei a gente começou com a série 2, a 4500, depois a gente já mudou para 6800, a série 3. Hoje, eu entendo que a gente precisa ter as duas tecnologias. Mesmo o cliente tem a demanda das duas coisas. O mesmo cara. Entendi. O cara tem, sei lá, um rótulo que tem uma tiragem, uma bebida que é o carro-chefe, que é Flexo, e as safrinhas ou as especialidades que... Entendi. Isso aí. Ou daqui a pouco, sei lá, ele começa a fazer uma exportação, sabe? Tu tem que seguir no mesmo padrão, mas o volume é muito baixo, é um teste de mercado, né? Então, eu acredito que dá certo a gente ter os dois. Né? Claro. Abras e Color tem dado certo por ter os dois. Mas a gente investiu pesado nos dois, né? Claro. Então... Você pode dizer o que você tem? O que você tem? Você tem New Peter, tem Marquand, qual que é a... Sim. Na verdade, a gente tem máquinas, assim, hoje do mundo inteiro, né? Eu tenho... Em Flex a gente tem Tirama, né, aqui do Brasil. A gente tem New Peter. A New Peter que a gente trouxe tem dos Estados Unidos, tem da Índia. Legal. A gente tem HP, né, de Israel. E a gente tem a BG, né, que é o de acabamento. E até as revisoras, parte de inspeção também, a gente trouxe de fora. Para fazer inspeção com câmera. Claro. Né? Então, você vê que é o padrão de criticidade dos teus clientes, imagino que também deve ser um negócio fora de série, né? O cara faz um vinho de não sei quantos mil reais, o rótulo, se não tiver cravado perfeito... participar desse mercado de vinhos aí é um produto muito complexo, né? O cliente está com uma expectativa altíssima, né? A qualidade tem que ser perfeita. É o dono da vinícola que vai aprovar, não? Olha, muitas vezes sim, Só que assim, a gente aprendeu que
eles têm todo um cuidado para fazer o vinho. Então ele tem que ir lá, ele tem que cuidar do parreiral, ele tem que cuidar depois como que vai colher, ele tem que cuidar, é muito complexo, sabe? Muito delicado, né? Então, a gente aprendeu que o rótulo ele tinha que levar essa mesma linha. Perfeito. Né? Faz todo Ele sentido. tem que representar o que está dentro da garrafa. A gente brinca, né, que a primeira venda, ela passa por nós, passa pelo rótulo, na verdade. É assim que incentiva o consumidor, né? E a presença desses gigantes globais, tipo CCL Industries, a própria Sato, All4 Labels, é alta nesse mercado ou assim, não é não é o cara que tira teu sono no dia a dia? Você está falando com caras mais especializados que nem você. A gente tem poucas incursões. Já acaba enfrentando poucas vezes esses gigantes, né? Porque o mercado ele é muito segmentado. Né? Então, quem hoje atende esse mercado são empresas mais parecidas da nossa, né? Que tem um foco, que está acostumada a fazer muitas tiragens, né? Colocar em máquina muitas vezes, muitos SKUs, né? Tem que ter estoque de matéria-prima de N tipos de papéis. Tu tem que saber a hora de trazer eles, porque tem a sazonalidade dentro do produto. Claro, você tem que estar meio que monitorando a própria sazonalidade do cliente, né? Ó, vai entrar o vinho tal, uva tal. Exatamente. Então a gente vê que no mercado tem participado mais empresas aqui da região, assim, que entendem mais como funciona, né, o produto. O produto e até o mercado aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque eu vejo que, claro, às vezes a gente vê até, a gente participa de cotações, né, das vinícolas, às vezes eles passam números assim, nossa, no ano vai ser rodada tantas garrafas, né? Mas a gente sabe como que é o dia a dia. Né? Eu até fiz um estudo a semana passada em um dos nossos clientes. Em um ano, a gente contabilizou 319 OPs. Entrou em máquina 319 vezes. Então é muito setup. Eu não vejo assim que o foco, que o pessoal, esses players maiores aí estejam procurando esse tipo de trabalho. Acho que talvez nem o equipamento deles nem comporte. Claro. Agora, tem uma pergunta que eu acho que vai ser, que é uma curiosidade geral do mercado. Você tem um baita nichão para digital, né? O produto, de alguma maneira, incorpora o valor, né, de um metro quadrado impresso numa offset digital, assim como incorpora numa flexo de alto nível. Qual é a linha de corte de tiragem? Tem claro isso? Assim, eu falo assim, quando o cliente pede tantos metros lineares, não tem jeito, é flexo. Quando pede... Ou isso não é tão simples de dizer? Eu gosto muito e há anos eu tenho feito visitas, sabe, com o pessoal lá fora. A gente conhece muito gráficas lá na Europa. Né? Eu vejo eles realmente trabalhando com número, né? Então eles colocam lá até 2.000 metros eu rodo na digital, para cima disso eu coloco na flexo. Só que eles estão num custo diferente, eles estão numa economia diferente, eles chegam a rodar até etiqueta na digital. Produto sem valor algum, sabe? Então, eu vejo que aqui no Brasil, pelo menos no mercado que eu conheço, como é que nós decidimos isso, né? A gente vê quanto complexo é a impressão, a gente vê se o material é especial ou não, a gente vê se tem dados variáveis, a gente vê quantos modelos tem, né? Isso independe do tamanho do pedido. Então, o que eu faço? No orçamento, bater o orçamento, a gente faz uma avaliação. E a gente vê qual das linhas que vai dar o melhor... vamos apresentar a melhor solução, né, para o cliente. Então, nessa hora, a gente acaba decidindo. Mas, assim, cara, eu acabo rodando pedidos grandes na digital também.
por necessidade. Aquele tipo de produto tem que ser assim. Uhum. Tem Mas cliente eu não, que solicita hoje, se o cara fala, eu quero o meu rótulo no digital ou na Flexo, ou os clientes são alheios à tecnologia. O cara fala, me entrega isso aqui. Como você se vira? A maioria dos clientes não está muito preocupado assim com qual tecnologia nós vamos usar. Uhum. Claro que às vezes tem algum tipo de demanda assim bem especial, né? Que nem eu comentei ali com dados variáveis deles, eles sabem que só tem essa solução, né? Uhum. E tem bastante isso? Mas, Imagino que deve ter, né? Porque vinho, lote, os caras também devem querer fazer bastante coisa com dado variável, né? o que a gente mais usa, né? O mais comum é fazer uma numeração. Uhum. Então isso é uma coisa assim do dia a dia, né? Mas a gente já fez projetos já com variação, com coleção de rótulos, Uhum. N experiências que a gente já fez e a gente só conseguiu por ter essa tecnologia, por ter essa linha da digital. Uhum. Mas eu vou te dizer assim que eu vi, e eu também já participei por isso, nesse momento assim de decisão de entrada na digital, né? E eu vejo o pessoal fazendo muita conta, eu também fiz, eu acho, naquela época, pegando assim os pedidos que nós tínhamos em Flexo, Imigrando. querendo Ah. querendo fazer conta na digital e achando que a digital ia ser barata, né? Uhum. Vou comprar digital e agora vai estar resolvido um monte de problemas, né? Mas, na verdade, Uhum. por experiência, eu entendi que a digital ela tem um mercado diferente. Entendi. Entendeu? Às vezes é no mesmo cliente, mas é um jeito de vender diferente. Então, tu tem que ir lá e oferecer exatamente o que a digital faz. Uhum. Tem que apresentar esse recurso novo. E eles têm essas demandas, os clientes todos têm, né? Uhum. Porque qualquer indústria, qualquer segmento, todo dia ele tem alguma situação nova, ou ele quer testar algum produto novo, né? Claro. Então eu penso assim que a entrada digital, ela é um pouco diferente, sabe? Uhum. Tu não vai conseguir Ficou no teu produto normal, tu não vai conseguir fazer a digital se brincar, pagar. fazer essas brincadeiras. Para mim tá claro, você deu um exemplo que eu acho que ficou bem inteligível, esse lance do, eu vou fazer, o cara de vinho vai fazer uma brincadeira de exportação e quer fazer um trial ali. Cabe a você chegar nele, né, e falar, eu tenho uma máquina que consegue fazer isso, ó. E eu vou te ajudar. Eu vou Né? te ajudar, né? O cara Porque não vai assim, sozinho chegar nisso. eles também estão tentando abrir mercado e tu tem que ter possibilidades, né? Tu não vai conseguir atender essa demanda pequena em Flexo, né? Claro. Uma coisa que foi recorrente nas últimas entrevistas que a gente falou com caras de banda larga ou cara de banda estreita é essa tendência do aumento do e-commerce durante a pandemia, né? Então, o e-commerce acaba te colocando uma necessidade de uma embalagem mais interativa, com QR Code, com realidade aumentada. Você tem percebido esse tipo de demanda dos seus clientes de vinho? Ou de outras bebidas, né? Cachaça, enfim. Sim. Não, a gente viu que virou uma necessidade de todos, né? Uhum. Mas a verdade é que a estrutura ainda é pequena. A gente nunca tinha pensado e investido nessa área. E foi todos pegos de surpresa, né? Uhum. O QR Code, eu vi que alguns anos atrás a gente usava bastante, daí depois ele declinou um pouco, agora eu tenho visto de novo uma força, eu acredito que até por causa do custo da tecnologia, né? Uhum. Então tu associa rápido a um site ou algum link de página que ninguém sabe que tem, faz uma interatividade rápida. Né? Na nossa área, a gente tem usado um produto, né, que a gente tem colocado nos clientes, que é um rótulo personalizado. Uhum. Isso tem funcionado muito bem, porque, na verdade, os clientes eles criam o e-commerce e eles precisam ter um diferencial para chamar atenção, né? Claro. Então, a gente criou uma linha para eles colocarem, personalizar nomes, né? Pensando, tipo, a embalagem lá da Coca, lá, que tinha vários nomes, né? Uhum. Eu não achei o meu nome, acho que tu também Com não conseguiu achar certeza o não. teu, né? É.
Com certeza não. Tá aí, Então, tá aí o nicho aí para... exato. Alguém tinha que colocar nomes diferentões do software O que da... que a gente fez? A gente criou uma possibilidade que os clientes colocam o nome naquela embalagem que tu gosta, sabe? Naquele vinho que tu gosta, né? Ele Legal. personaliza. Isso tem vendido muito através da internet. E você que operacionaliza isso, quer dizer, você tem tipo um web to print, um negócio que o cara entra Não, e... a gente monta no cliente. Ah, legal. Legal. O que a gente tem visto é que o pessoal recebe essa garrafa com o seu nome, é algo muito especial, né? Sem dúvida. Algo muito diferente, tem um valor altíssimo envolvido. Inestimável, na verdade, né? E aí Inestimável. ele faz a selfie, ele posta na rede social, e isso vira uma bola de neve, então o amigo quer também, e isso Uhum. tem funcionado assim muito bem, a gente tem visto alguns clientes crescendo muito e apostando bastante nisso. Até Uhum. porque hoje está difícil assim deles, às vezes eles têm loja, não estão podendo abrir, então Claro. eles estão tendo que criar alternativas, né? Uhum. Ou seja, Mas eu vejo, você é um integrador. Você pega o software do cara, e casa com a tua HP e monta um ecossistema de venda diferenciada B2C para o teu cliente. a gente está criando agora também uma segunda versão, um pouco mais incrementada, até por causa dessa demanda, né, que tem surgido, então, para ir além, para colocar logo, sabe, fazer fazer um produto mais incrementado. Uhum. Mas aí eu não consigo fazer no cliente, então eles precisam passar essa demanda para mim, então é mais uma questão de logística, às vezes, Claro. do que o produto em si, né? De conhecimento do fechamento do arquivo, do manuseio, Exato. né? Aí o cliente, enquanto é um nominho, ok, né? Mas aí começa a incrementar demais para o conhecimento técnico do cliente. Mas é uma ideia legal, hein? Uma ideia legal. Mas é uma venda que o consumidor não tem tempo, sabe? Tu não Uhum. pode, não tem ele pedir e tu entregar daqui 10 dias, entendeu? Uhum. Então a gente criou uma estrutura só para isso. Eu tenho uma empresa do grupo que faz só isso. Ela é mais parecida assim de uma gráfica expressa, só que com o tipo de produto que nós estamos acostumados a fornecer, que a gente conhece, que a gente confia, entendeu? Uhum. Aquele rótulo que não sai a tinta, que Claro. tem uma proteção, entendeu? E como você tem visto assim, aliás, nem sei se a Brasicolor já não faz, mas esse mercado de bebidas finas, na sua maioria, são bebidas com rótulos autoadesivos, ou ainda tem o lambe-lambe e tal, mas tem termo incolível, né? Tem algumas bebidas, sei lá, champanhe, espumante. Vocês fazem termo incolível hoje na Brasicolor? Vocês veem isso como um mercado promissor? Ou no teu nicho ainda tem muito tempo de autoadesivo pela frente? Nós, por enquanto, assim, a curto prazo, nós estamos focados em adesivo. A gente acredita só em adesivo, né? Uhum. Nesse mercado que a gente está atuando, o sleeve ele está muito associado assim a um produto de baixo valor. Não? Uhum. Então, na minha opinião, ele não representa o vinho. Tanto que Ah. às vezes a gente às vezes o cliente ele quer tentar fazer algo diferente, ele compra o sleeve e depois me pede para fazer um rótulo Uhum. para colar em cima do sleeve, porque tipo ele tem que ficar mais parecido do que o mercado, do que o consumidor está acostumado, né, Uhum. a vender. Então, cara, claro, a gente está toda hora assim acompanhando, né, esse desenvolvimento, mas hoje a gente não produz, a gente só produz adesivo. E eu acredito ainda que tem muita coisa para explorar. Uhum. E esse mercado de bebidas finas também demanda acabamentos especiais, imagino, né? Então, parte do acabamento está no próprio substrato, né? Imagino que você compra aí uns papéis daqueles que custam um pouquinho o metro quadrado, né? Mas você deve ter verniz localizado, gofragem, perfuração, você deve ter N coisas, é por isso que você tem, inclusive, mencionou aí uma ABG que é state of art aí de acabamento, né? O que você tem visto hoje que tem crescido nessa questão aí do embelezamento aí dos rótulos,
para esse setor? Fala assim, ó, hoje virou modinha, os caras querem tal. O que você tem acompanhado? Olha, a gente é muito forte, a gente desenvolve muito acabamento, né? E nesse mercado é praticamente o grande diferencial, né, do produto é os acabamentos. Nem importa tanto onde que tu vai imprimir, por isso que nem eu te disse que às vezes a gente atende com digital e flex a mesma coisa. A gente fez esse investimento bem alto assim com a ABG porque é hoje um dos equipamentos assim que mais tem opções, né? Mas no mercado tem uma divisão, digamos, dentro da área de vinícolas. Tem a linha de vinhos mais comuns, né, de mesa. Tem o vinho, tem o varietal e tem aquela linha reserva que são os bem premium. São os que o Rony fica postando no Instagram. Exatamente. Lá. O que acontece? Nós temos que ter uma solução de acabamento para cada uma dessas linhas, entendeu? Porque tem um custo envolvido também, né? Hoje eu acredito que assim o que mais o cliente está buscando e que mais tem desenvolvido é a textura, né? Textura, relevo, né? Então a gente faz muito acabamento combinado. Então às vezes no mesmo rótulo tem 2, 3 tipos ali. Às vezes mais, às vezes 4, 5, sabe? Então é bem complexo, né? Todos na mesma passagem, ou seja, você faz uma setagem da ABG e ele te entrega o produto finalizado na ponta. O nosso equipamento ele é bem completo, assim. Então, a maioria das vezes a gente acaba fazendo numa passagem só. Eu entendo. Assim, tem hot stamp, relevo, a gente trabalha com code, laminações, a gente tem vários tipos. Papéis, né, que nem tu comentou, eu acho que, cara, tem, sei lá, 20, 30 que eu tenho que ter estoque. Claro. Né? Então é muito ampla essa área de acabamentos, é muito ampla. Mas eu penso assim, ó, que a gente consegue vender se o nosso cliente vender, né? Claro. O produto importado, o vinho importado, ele já vem com um nível lá em cima. Ele subiu esse nível. Então, a gente tem que, no mínimo, chegar com uma embalagem à altura, né, para chamar a atenção do consumidor, para daqui a pouco ser até melhor. Né? Então, o acabamento faz toda a diferença. Uma pergunta de leigo, porque eu realmente, né, eu tenho amigos meus aí, inclusive entrevistados aí, que tomam vinho e eu sem nada, zero de vinho. Mas eu vejo assim, tem algumas garrafas que você pega na própria ponto de venda que tem impressão direta, né? Isso é uma tendência para esse mercado? Ou também é um nichinho do nichinho do nichinho? Eu acredito que nem eu comentei, assim, eu acredito muito no adesivo, sabe? Porque ele representa, assim, o valor, né, do produto. O vinho, ele é difícil de fazer, não é uma coisa, assim, que qualquer empresa consegue fazer. Às vezes precisa ter um enólogo que tem que ter anos de experiência para chegar naquele resultado, entendeu? Claro. Então, às vezes, tem algumas embalagens que o pessoal testa, né? Coloca um sleeve lá num produto assim, tipo um suco de uva, né? Mas o consumidor está acostumado a enxergar o produto, entendeu? Ele está acostumado a ver a garrafa. Então, eu vejo assim que, claro, sempre tem essas embalagens assim diferentes, mas é difícil que alguma entre. E na linha de espumante, essa impressão direta aí, ela nem é possível. Sim. Então, nós só temos, a única possibilidade é o adesivo. Né? Você sabe que eu vou te dar uma ideia do teste que você podia fazer para mostrar o valor do rótulo, que ia ser divertidíssimo, assim, ó. Pega um desses, você deve conhecer todos esses caras, até pela tua região, pega um desses sommeliers, assim, super plus, e dá o mesmo vinho pro cara numa garrafa com sleeve pobrinha e dá num rótulo cheio de frufru com isso, né? É isso aí. Fala assim, ó, qual que é a safra boa aí? É isso aí. Não, que nem tu comentou do consumo também, né, do vinho. Na verdade, a gente leva o vinho para casa para jantar, né, daqui a pouco, claro, hoje talvez não seja possível, mas tu quer
chamar um amigo, né? Claro. Cara, tu quer colocar aquela garrafa em cima da mesa e tem que Brilhar. Tem que tem que brilhar. brilhar, exatamente. Né? Uhum. Ela tem que fazer jus, né, ao momento. Então, a embalagem, ela conta muito nesse mercado. Uhum. Mas uma coisa que, não sei, me parece que do que a gente conversou da estrutura de vocês, né, específica para atender esse setor de bebidas finas, essa é um dos, digamos assim, dos diferenciais mais estratégicos, né, essa BG. Porque imagino que o cara você até encontre o cara para poder jogar nesse mercado, ele vai ter digital. Ele tem que ter uma máquina New Peter, Marquand, Bobst, ou de Etirama, mas de última geração, com todas as estações, com tudo que demanda esse setor. Agora, acabamento, a maioria tem essas máquinas chinesa, taiwanesa, que talvez não entregue o que os clientes estão buscando, né? Procede, ou seja, é realmente um diferencial super estratégico para vocês esse equipamento. Eu confio demais, né? Uhum. A gente, no momento que a gente fez o investimento da Digital, foi, sei lá, 2 anos depois, a gente trouxe a ABG e a junção das duas funciona muito bem. Perfeito. Agora, a BG, ela também faz muito máquina e talvez seja o maior volume de máquinas que não fazem tanto acabamento. Né? Uhum. Máquinas mais simples, verniz e corte. Né? Então, toda digital precisa de uma. Mas no nosso mercado, né, além de ter uma máquina assim que tem que ter uma precisão muito alta, né? Uhum. Então, não é por nada que a máquina é tão cara também, né? Uhum. Porque ela entrega um resultado diferenciado. Mas eu penso assim que a gente tem, há 20 anos já a gente atua nesse mercado de bebidas. Né? Uhum. A gente tem uma experiência também que a gente sabe como, sei lá, veio o arquivo, a gente sabe como apresentar para o cliente cada acabamento. Uhum. Porque tem uma limitação em cada um deles. Uhum. Então, às vezes, não dá para fazer. Às vezes, não é só a máquina que resolve esse problema. Entendi. Não, tá claro. Sabe que uma coisa que me chamou bastante atenção no teu site, né? Tava dando uma olhada, é que vocês têm um viés, uma inclinação para falar da sustentabilidade, especialmente para essa área. E aí eu vi que tinha uma frase dizendo que vocês fazem reciclagem do liner PET. Como é que funciona esse processo aí? É comum, né? Aliás, liner PET, então, para essa indústria? Não, o grande volume é de papel ainda, né? Uhum. O grande volume é de papel. Mas a gente começou essa história da sustentabilidade há uns 15 anos atrás. Eu comecei a visitar clientes junto com a equipe de vendedores. Entendeu? Eu ia mais para uma questão assim mais técnica, né? Uhum. E eu lembro que um dos primeiros clientes que a gente foi, ele estava com essa ideia de controlar a emissão de CO2. Né? Ele Nossa, colocou para já? nós um desafio. Foi a primeira vez que eu ouvi. Né? Ele colocou para nós o desafio que ele precisava que o resíduo, a sobra, né, do processo, que a gente desse um destino. Uhum. Então a gente começou a pesquisar, foi o Brasil inteiro tentando ver o que podia ser feito com esse liner, com essa sobra de papel. Né? Nós achamos uma empresa lá no Nordeste que recebia. Só que tu pensa, nós estamos muito longe. Dava 4.000 quilômetros. Uhum. Então eu não consigo com um cliente pegar um Justificar. pouquinho aqui. Exato. Então a gente começou a criar uma estrutura, né? A gente apoiou a criação de uma estrutura e a gente começou a botar todos os clientes para participar. Né? Uhum. A gente fechou, naqueles anos, a gente fechou uma exclusividade de pegar o material do Rio Grande do Sul inteiro. Então, independia se era eu que produzia ou não, a gente começou a impulsionar para fazer esse mercado funcionar. Né? Para ter uma ideia, hoje, essa estrutura já trabalha sozinha, né? Ela está independente hoje. Fazem 12 anos já que a gente recolhe esse material.
e está fazendo uma média de 35 toneladas por mês. Puxa, bastante, cara. Então faz uma conta do que foi O impacto. Dado o destino, entendeu? Através daquela solicitação lá de 15 anos atrás, o que virou, né, o processo. Depois disso, claro, a gente acabou, porque começa a virar uma cultura da empresa, né? Claro. Então a gente começou a dar destino também para o liner PET. Hoje a gente não usa mais água na produção. Né? Talvez hoje o que mais representa assim, o case assim, de sucesso nessa área, a gente hoje faz toda a sobra de corte de BOPP, sabe, o esqueleto, né, que é chamado no... a gente tem um parceiro aqui na cidade que ele ele reprocessa o material e ele vira a matéria-prima para a injetora. Que legal. Então, ele deixa de ser um resíduo, tu entende? Claro. Ele virou matéria-prima para um outro tipo de mercado. Uma economia circular aí, né? Voltou, estendeu a vida útil aí do... Muito legal. Então, quando a gente produz um rótulo em BOPP hoje, eu posso te afirmar que a gente faz ele sem gerar resíduo. Não? Então, depois de todos esses anos, é uma conquista que a gente conseguiu chegar, que é muito importante. Né? A gente consegue, tudo que sobra de liner, se é de papel, de filme, a gente recicla, e a sobra de corte também. Mas é um trabalho, assim, que a gente começou, a gente não tem tanto volume, né, para fazer funcionar. Então, eu tenho visto agora, né, ultimamente eu vejo bastante as multinacionais colocando já no plano, daqui 5, 10 anos, né, eu vou diminuir meu footprint. Exatamente. Eu acredito que vai ganhar uma força muito grande, é o que a gente precisa. Claro, e vocês já percorreram essa estrada, né? Quer dizer, já estão na frente, né? Já, e assim, incentivo o pessoal de fazer. Porque óbvio que tem um pouco de custo nisso, né? Claro. É óbvio, mas a satisfação também de poder te dizer hoje que a gente consegue fazer uma coisa correta, sabe? Eu acredito que no futuro todas as empresas vão estar com isso resolvido. Sem dúvida. A geração que está vindo aí não vai aceitar, né? Embalagem, tu enxergar a embalagem que polui. Agora, você consegue, assim, já aconteceu de ter um cliente que de alguma maneira preferiu a Brasicolor por conta desse exclusivo fator? Entre esses dois eu vou aqui na Brasicolor porque recicla, porque tem uma sustentabilidade já instaurada. Ou ainda não? A gente usa esse processo aí da sustentabilidade como um serviço, né? Extra. Mas com certeza a gente acaba apresentando ele depois que o produto já foi vendido, então a gente não usa tanto assim na negociação. Eu estou mais colocando ele assim como se fosse... Você fideliza, sei lá, você usa como um argumento de, além de tudo, eu tenho isso aqui. Isso, exato. E como eu preciso também que os outros participem, né? Eu não consigo sozinho fazer. Claro. Então, não é assim uma coisa que a gente coloca em pauta, assim, no meio da negociação. Me compra porque eu dou o destino, sabe? Mas eu acredito que no futuro todas as empresas vão ter que ter uma solução. Tá claríssimo. Se os grandes puxarem isso, então a velocidade vai ser, né, tremenda. Na verdade, tem duas formas de tu trabalhar essa sustentabilidade. Né? Tu pode dar destino ao resíduo, ou tu pode ser um consumidor de produto reciclado. Das duas formas, tu estaria ajudando. Não? Se entrar uma empresa maior, né, que puxe um volume, a tendência é que esses materiais fiquem mais acessíveis, né, e que tenham mais... Né? Então, eu acredito que nos próximos anos vai ter um movimento bem interessante. Vão acelerar esses processos, né? Acredito que sim. E voltando ao avanço, estamos falando só de coisa boa, né? Agora temos que vir para a agenda da realidade, né?
a tônica do ano foi essa escassez de matéria-prima. Pega lá um cara tipo uma Vision ou uma Pracolar que fazem Prime Label, pô, tá faltando os consumíveis, os filmes e os papéis mais elementares. Imagino eu como deve ser a situação para o cara que nem a Brasicolor que compra, deve ser tipo assim, o único cara da papeleira que compra o papel com textura XPTO. Procede que esse fenômeno te atinge muito mais diretamente do que o convertedor médio, não? Eu acredito que sim. É um produto bem especial, né? Então a gente não encontra, a gente não tem dois fornecedores, às vezes, Exato. do material, né? Mas, por outro lado, eu vou te dizer assim, que nesse produto especial já é normal tu te programar. Uhum. Não? O que não é normal é no produto comum tu ter que te programar, que é o que está acontecendo agora. Uhum. Então, para nós, por exemplo, nós partimos assim de uma entrega, nosso principal fornecedor, né? Nós partimos de uma coisa que nós estávamos acostumados de 3 dias, era a entrega. Uhum. E hoje está 100 dias. 100 dias? É. Pô, tá bom pra caramba. É assim, entendeu? Uhum. É assim. Então, tu pensa que... E no produto do produto bem especial, então, na verdade, ele já era 90 dias, já era uma importação, né? 75, 90 dias. Então, ele mudou pouco, na verdade. O que mudou é que sei lá, hoje às vezes não leva 90, leva 120. Claro. Mas é uma coisa que a gente já sabia, né? Mas realmente tem criado umas situações assim que E isso é tem feito. difícil às vezes de Você teve que se subir programar. o estoque. Você teve que subir estoque de itens. Tipo, ó, esse aqui que é 121 dias, eu vou ter que ter mais X aqui no estoque. Isso. Até antes da parada ali de um ano atrás, nós tinha preparado o ano, né? Então, nossa, eu lembro assim, que um mês antes ali, em fevereiro, por aí, eu tinha colocado o estoque lá em cima. Isso me ajudou um monte a passar. Porque ali teve meses que a gente não recebeu material, né? Perfeito. Então, no mercado que eu estou atuando, a gente mais ou menos sabe como funciona, Entendi. né? Como que o cliente puxa e quando. Então, essa programação já existia, né? Agora, poderia-se dizer que o teu cliente convencional, digamos assim, o teu cliente médio, não xinga tanto quanto xinga o cliente médio da indústria convertedora de rótulos quando você vai falar de repasse de aumento, não? Assim, putz, o cara do papel aumentou pela 50ª vez, aí o cara, não, aqui é vinho gourmet, pode mandar o aumento para cá, olha. Acho que ninguém gosta, né? Tô tirando um sarro, mas imagino que pelo menos a sensibilidade entre o rótulo e o valor do produto muda, né? Então, assim, lá é um pouco menos sentido. Não, é sentido, mas um pouco menos do que o cara que faz, sei lá, o rótulo do álcool gel, né? Aumenta, com certeza. Mas o nosso produto, né, com o valor, ele também tem um custo maior. Uhum. E tem muitas partes desse produto que é em dólar, né? Uhum. Então, eu acho que eu sou o primeiro a sentir, na verdade, a elevação de custo. Entendi. Eu acho que do ano passado para até agora, a gente teve já 6, 7 aumentos, né, de material. Então, é uma coisa assim que ficou demais. Até a gente não... Tu chega, toda vez que tu chegar num cliente para falar sobre isso, tu coloca em risco Claro. Né, a continuidade ali do negócio. E, Sim. por outro lado, também a gente está entre gigantes, né? Então, tem os grandes fornecedores, os grandes clientes, né? Sem dúvida. Tu não consegue segurar, né? A Uhum. gente vai até um limite e dali para frente é necessário também atualizar o preço, não, né? Não é uma coisa... Ultimamente tem acontecido com frequência, né? Uhum. Mas é uma situação ruim toda vez. E você colocou um bom ponto também, né? Que, não sei, em outras áreas de rótulo autoadesivo, o cliente médio não é tão maior do que o fornecedor, mas no teu caso, as grandes vinícolas são sempre muito grandes, né?
São gigantes, né? Então tem essa questão, né? É difícil negociar com um cara desse, imagino eu, né? A gente tem essa dificuldade dos dois lados, né? Uhum. Mas assim, dentro da nossa área, né, a gente tem um volume interessante. Então, o que a gente faz? A gente tem os parceiros, né? Os nossos fornecedores, né? Do dia a dia e tal. E, cara, às vezes ele precisa de uma ajuda, às vezes eu preciso de uma ajuda. Claro. Né? A gente tá o dia inteiro negociando. Uhum. Então eu chego e coloco para ele que às vezes eu também preciso. Né? Imagina eu ali no meio, eu tenho que às vezes acertar, a gente não pode às vezes perder o volume. Tem coisas às vezes que tem que ajustar, né? Mas é negociação todo dia. Né? E Ana, você compra, vamos dizer assim, a matéria-prima para o rótulo de bebidas finas em geral, papéis especiais, ok. Mas tem também filme, digamos assim, eu trago o filme holográfico, não sei das quantas, eu trago o filme, sei lá, com glitter, tem esse tipo de... O plástico também tem algumas especialidades que precisam ser consideradas aí como nos teus produtos? Tem. A gente faz muita laminação, né? Uhum. Então eu tenho essa linha de filmes aí, a gente tem também uma variedade imensa. Uhum. Se eu não estou enganado, são 5 ou 6 tipos de laminação que a gente aplica aqui. Uhum. Em dois processos diferentes. E qual está mais conturbada? Qual cadeia de fornecimento hoje, na tua visão, está mais conturbada? Papéis ou plásticos? A gente teve fases, eu acho que todo mês tem mudado, sabe? A gente teve um mês que a gente não recebeu filme, a gente teve um mês que não recebeu papel. Não tem, assim, uma área que eu vejo que esteja mais ou menos, né? Acredito que agora, nesse momento, a gente está tentando, né, repor um pouco de estoque, está tentando subir um pouco, porque a verdade é que foi consumido tudo ano passado, né? Claro. Mas não tem acontecido. A gente não tem conseguido repor nem de um lado nem do outro. Uhum. Né? Então, isso me preocupa bastante para o segundo semestre. É uma coisa que me deixa bem alerta, porque normalmente é mais forte assim, o segundo semestre. Né? Nós já estamos com problema no primeiro. Né? Uhum. Na tua visão, aquele crescimento que você viu no ano passado, que te surpreendeu e que em 35, 45 dias ele recuperou, você acha que ele se mantém em 2021 ou você já sentiu o fel do negócio no primeiro trimestre? Hein? A gente entrou bem no primeiro trimestre, mas esse ano aqui está difícil de fazer planejamento, né? A longo prazo, né? Então toda hora a gente não sabe, o dólar quase bate 6, no outro dia ele está 5,50, daí tu não sabe se o mercado vai andar, como vai reagir, né? Na minha área, ainda o limitante do ano vai ser garrafas, né? Porque ali depende de investimento, o pessoal tem que produzir mais, claro, né, para atender essa demanda. Então eu vou ter um limite. Eu vou ter um limite. O que o pessoal vender é o que eu posso também vender. Claro. Né? Eu estou esperando assim um ano que não seja fácil, né? Muito próximo dos moldes de 2020. Porque a gente virou o ano, a gente tinha toda aquela expectativa, né? Mas o problema continua. Claro. E a engrenagem, para botar toda a engrenagem do mercado para rodar, não é bem assim. Né? Ainda mais num país cheio de dificuldades que nem o nosso. Então, numa hora a gente para, na outra hora a gente quer crescer e não tem estrutura nenhuma. Né? Eu vejo que... E é interessante o que você está falando, né? Quer dizer, você tem uma cadeia de fornecimento de rótulo dependente do cara da garrafa, né? Ou seja, o fornecedor de vidro consegue ser mais restritivo para você do que o teu próprio cliente. É isso aí. Até porque, imagino, deve ser, pelo menos o que eu me lembro, você tinha o que? Owens, Illinois e mais dois, sei lá, tem 2 ou 3 caras de vidro no Brasil, né? É incrível isso. E hoje está meio que focado só num, né? Na linha de vinícolas está meio que focado só num. Entendi.
seja, inacreditável, né? Precisa montar, tá isso, a Brasicolor precisa, já tem reciclagem do line PET, já tem rótulo, monta uma fábrica de garrafa, vai. Pô, simples. Vou começar a levantar investimento. Mas, pô, faz aí um crowdfunding aí com o pessoal de vinho, vocês não querem. Não, é bem complexo, né? Claro. Essa linha, imagina que eles devem fazer planejamentos para 5 anos, não é uma coisa que resolve. Sem dúvida, Né? sem E dúvida. teve a entrada muito forte da cerveja também, né? Então, que no fim é o que dita, né? Mas claro, mudou total o jeito de consumir cerveja, né? Uhum. Então, antes a gente ia lá com o engradado, trocava as garrafas, e hoje a gente usa uma vez e descarta, né? Uhum. Então, o volume, na verdade, do vidro ele é o mesmo, ele não é tão simples assim fazer um crescimento, né? Mas a demanda cresceu demais, mudou demais. E você, assim, aí eu vou fazer uma pergunta, não tem nenhuma obrigação de saber, pelo amor de Deus, mas o Brasil, ele tem uma inclinação de consumo e de, talvez, não sei se lobby é a palavra, né, mas apita muito o pessoal de cerveja, né, a Zambev e tudo mais. Você acha que talvez essa força que uma Ambev exerce, não estando em vinho, também muda, de alguma maneira muda a dinâmica dessa cadeia? Fala assim, não vai faltar vidro para a Ambev aqui, cara. Deixa os caras de vinho para lá. Ou não, são cadeias assim, é vidro, mas não é, de alguma maneira eles não estão conectados. Não, com certeza, né? A força que tem essas empresas de cerveja, né? Tanto é que uma das fábricas, até onde eu sei, só está produzindo cerveja. Então, as possibilidades das vinícolas diminuíram. Né? E a gente veio de anos anteriores também que teve problemas de safra. Então, o histórico da vinícola é que teve um ano que ela não comprou. Claro. Entendeu? Então, esse ano aqui, ela queria comprar o dobro do que ela tinha no histórico lá, e não existe esse crescimento, né? Para a empresa lá do vidro lá fornecer. Então, na verdade, é mais um ponto nevrálgico, talvez, desse negócio de nicho, né? Quer dizer, você está sujeito também ao sucesso da safra do teu cliente, né? E na cerveja não tem safra, cara. Se tiver festa e se tiver nego consumindo, vai produzindo, né? Sempre tem matéria-prima para isso. Agora, você tá vamos dizer assim, a segunda geração, né? Você, tua irmã, estão aí montando, entendendo, construindo o teu legado. Como é que você imagina a Brasicolor, talvez daqui 5 anos? Sei que hoje já não dá mais para ter muito horizonte nas coisas, mas você tem algum plano macro, né, na tua cabeça? De repente, um exemplo, eu acho a Brasicolor uma empresa de nicho. Se o nicho é rentável e ela está bem constituída e tem um market share importante, é um forte candidato a, por exemplo, uma compra por uma gigante, né? O cara vai lá, agora eu quero um vinho, não vou fazer compra máquina, compra Brasicolor e já está tudo resolvido. Em contrapartida, você também pode consolidar alguém, né? Ou seja, o mercado está aí para isso. Você enxerga isso como uma possibilidade ou não? Está fora da agenda? A minha ideia é duplicar o faturamento, sei lá. O que a gente tem no planejamento hoje, a gente vê que ainda tem um espaço assim de crescimento, né? Tem ainda algumas coisas para a gente aprender, para a gente crescer, né? Melhorar processos, melhorar produto, né? Então eu vejo assim que nos próximos anos a gente tem ainda um caminho para percorrer, né? A empresa está cada vez mais forte. O ano passado ela me deu essa resposta, né? Porque pela resiliência, né? E tudo que a gente plantou aconteceu, sabe? Mesmo sendo talvez o ano mais difícil, né? Que a gente vai passar. Então, a gente até já teve já alguns contatos e tal, mas assim nada de muito concreto, né? Mas eu penso assim que agora nos próximos anos a gente tem
tipo, uma tarefa de casa a ser feita, né? Então, essa parte mais de profissionalizar a empresa, né? Hoje já está acontecendo, já está cada vez Claro. melhor, né? Hoje eu tenho o gerente de produção, o gerente de vendas que são independentes, que são pessoas assim, nota 1000, né? As pessoas em si, talvez o diferencial mesmo da Brasicola seja as pessoas, né? A gente tem uma equipe assim muito focada, eles entendem a necessidade do cliente, então com certeza a gente tem diferenciais. Especializada também, né? Que nem tu me pediu antes, eu não sei, hoje se tivesse começado de novo, é muito chão, sabe? É muito chão. Então a gente conseguiu montar realmente uma estrutura que atende esse tipo de produto e que atende muito bem. Né? Agora, no futuro, a gente não sabe, né? Claro. É difícil fazer um planejamento. Não tem nenhum mercado que te brilha o olhar, assim, fala assim, ó, putz, o próximo rótulo de vinho da Brasicolor é o setor de tal. Não tem nenhum building block aí na tua cabeça, assim, olha, a região, por exemplo, tem uma demanda disso e a gente não atende. A gente tem um planejamento e a gente segue esse plano aí, independente, às vezes, até do que o mercado está fazendo. E são coisas até que eu aprendi até bastante com meu pai, né? Ele na verdade, foi o grande investidor, né? Pessoa assim que tem muita coragem de fazer. Ele sempre mostrou que às vezes numa época de crise talvez seja uma hora de preparar, né? De fazer assim, de dar um passo. E é estranho assim. A verdade é que eu sendo da segunda geração, a gente tem um certo receio, né? Já tem toda uma estrutura, tem toda uma responsabilidade, né? Claro. Mas a gente tem, assim, um plano de investimento, a gente tem mais ou menos uma linha a seguir, né? Independente do que entrar no mercado ou não, a gente já tem esse caminho definido. Perfeito. E no teu plano de investimento, considerando o DNA do mercado que você atua, a próxima máquina que você vai comprar é uma digital ou é uma flex? Ou são as duas? A gente investiu bastante agora, no último ano a gente acabou trazendo 2 flex nos últimos 2 anos, né? Então a flex hoje a gente está bem atendido. Eu hoje, provavelmente, se a gente fizer, vai ser mais acabamento. Legal. Um gargalo hoje, vamos dizer assim, Exato. Aqui tem. Legal. Ciliano, eu acho que a gente falou de investimento, de mercado, de uma série de coisas, cobrimos bem. Eu realmente te confesso que eu tinha uma curiosidade muito, assim, eu estava muito interessado em falar contigo para poder saber, um cara que vive de um nicho específico, como é a Brasicolor, que tipo de horizontes ele está olhando? Assim, é crescimento orgânico, como você falou, aportar mais valor, resolver os gargalos, né? Agora, minha última pergunta é um pouco, não sei se você teve a oportunidade de reparar nas respostas da Pracolar e da Vision Flex, teus, assim, colegas de mercado, sobre rentabilidade, né? O que você vê que hoje é uma rentabilidade? Você pode até falar em parábola, se quiser, tá? De você, a rentabilidade para a indústria de rótulo e etiqueta, na visão de um cara que atua num nicho de alto valor agregado, que tem um bom market share. Ou seja, eu lembro que o Sérgio da Vision Flex foi, acho que, o mais positivo até agora. Falou que, poxa, tinha que galgar um EBITDA de 20, né? Você concorda? Você acha que o número é até baixo? Qual que é a tua visão a respeito? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, que é algo assim que a gente tem que ter foco, né? Tem que ter um objetivo, né? Trabalhando assim num mercado com mais valor, a gente acaba gastando bastante e tendo muito em cima de equipamentos, né? Então, desenvolver esses acabamentos todos que eu te comentei. O ano passado, com pandemia, a gente lançou 6 acabamentos.
Entendi. E tem custo, né? Claro. Então, no momento hoje da empresa, eu acredito que esteja dentro, que seja algo viável, né? Mas eu acho que depende um pouco assim para nós, no nosso caso, depende um pouco assim de como que vai ser aquele ano, que tipo de situação a gente vai encontrar, entendeu? Às vezes, no nosso caso, a gente faz a avaliação trimestral, né? Então eu tenho a oportunidade de mudar isso todo trimestre. É Ou assim que seja, eu faço, é assim eu que eu administro. vou decodificar tua resposta aí de mestre dos magos, vai. Faz sentido um EBITDA de 20 ou até nesse patamar, mas não podemos esquecer que o efeito colateral de estar no mercado de nicho de valor agregado é que você também tem bastante investimento pesado. Exato. Então, Então eu acabo, exatamente, tem que equilibrar isso, entendeu? Mas a gente tem feito um bom trabalho. Hoje a empresa, a gente faz essa avaliação financeira todos os dias, né? O acompanhamento que a gente faz todos os dias. É algo que eu aprendi com meu pai, né? Como ele era contador. Então, eu vejo que também não faria sentido a gente vir trabalhar e todo dia ter desafios e não ter um resultado, né? Não, total. Tá claríssimo para mim. Ciliano, eu agradeço muito tua presença. Acho que foi realmente um papo legal. Eu deixo para você as últimas palavras, se quiser fazer algum fechamento ou colocar a tua visão, sei lá, para alguma mensagem final aí em nome da Brasicolor. E eu vou ficando por aqui, mas mais uma vez, obrigado inclusive ao Danilo que proporcionou esse contato com a Brasicolor e todo o pessoal da Comprint e da HP. Eu queria te agradecer, né? E foi um prazer aí. Não foi tão estressante, né? Não, foi bem legal. Tô brincando. E agradecer aí o pessoal também, né, da Comprint, HP, são dos nossos parceiros, né? Eu acredito assim que, para deixar como mensagem para o pessoal, a gente sempre fica com aquela expectativa de que o ano, né, a gente gostaria de receber uma resposta assim, nossa, agora o ano vai ser ótimo, né? Só que no Brasil, se tu olhar para trás, todo ano teve alguma situação, né? Verdade. Só que nenhum ano a gente fez diferente, a gente trabalhou todo ano, né? A gente se desenvolveu todo ano, a gente pensou em alternativas, né? E o futuro é esse. Eu não vejo outro caminho que não seja a gente continuar trabalhando, né? E se dedicando ao mercado, encontrar possibilidades novas, né? Então, te agradeço demais aí da oportunidade. Para nós fiquei bem contente aí pelo convite, tá bom? Obrigado. Pessoal, então, espero vê-los no próximo episódio e, por favor, não deixem de se inscrever no podcast, no webcast e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.